Fala galera, aqui é Leonardo Chaves e nesse vídeo a gente vai tratar do tema da existência de diferenças entre homens e mulheres na liderança das organizações. Então se liga aí! Eu separei aqui alguns tópicos interessantes sobre essa questão, esse questionamento se realmente existem diferenças, entre homens e mulheres nas organizações. Então no mundo organizacional há muito de querer diferenciar, homens e mulheres. E, inclusive, a gente encontra títulos de livros, que falam que os homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E, realmente, será se existe essa diferença? Então, algumas pesquisas, mostram que essas diferenças são até mínimas, tá? Por quê? Hoje, nesse mundo do pós-verdade, nós acreditamos naquilo que a gente quer. As pessoas acreditam naquilo que elas querem, tá? Então, assim, às vezes é melhor, ou às vezes, talvez todas as vezes, é melhor a gente acreditar em evidências do que nas nossas próprias crenças, Aliás, crenças será um outro tema, de um outro vídeo que a gente vai fazer posteriormente, tá ok? Então, tem que se ter um histórico daquilo que se enquadra na organização. Que características pessoais, e comportamentais são melhores para aquela organização, para aquela situação pela qual passa a organização, naquela função específica. Será se homem e mulher realmente é o diferencial para que se exerça uma determinada função? Estudos mostram que essas diferenças são mínimas, como eu já falei, tá? Agora, o que existem são estereótipos. E etimologicamente falando, estereótipos, ele conduz a generalizações, o que às vezes não é muito interessante a gente se apegar nisso, tá? Porque eu generalizo, então só o homem pode exercer aquela função, só a mulher pode exercer aquela outra função. No seguinte sentido, existe o estereótipo de que as mulheres são mais focadas em pessoas, é mais participativa, mais cautelosa, e que os homens, a contraponto, eles são focados mais em tarefas, são mais assertivos, querem correr mais risco, etc. Às vezes isso pode não ser verdade, tá? Até que ponto cada gênero ele vai diferir em cada característica dessa que eu citei? Então existe isso. Você na sua organização, aí onde você trabalha, consegue perceber a característica de cada homem, de cada mulher? Será se só os homens é que se sobressaem em determinadas funções? Ou elas poderiam ser delegadas para mulheres também que somam algumas características propícias para aquela função? Tá certo? Então isso é que o mundo corporativo ele tende a fazer essa diferenciação, Muitos artigos falam sobre isso, tá certo? E entre pessoas do mesmo gênero, Então homens também são diferentes entre si, mulheres também são diferentes entre si. Nesse caso, por que é importante observar essas diferenças? Então, eu separei aqui 3 tópicos, 3 tópicos principais. Quais são eles? É interessante que o líder ele consiga construir times equilibrados, Esse é o primeiro ponto. E que gere complementaridade da sua equipe. Ou seja, algumas pessoas elas podem ter características e devem ter, é salutar que isso existe, características distintas nas organizações. Então esses pontos fortes de cada um somados criam uma sinergia para que se conduza aquela organização onde ela quer chegar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa função de liderança seja exercida por alguém que também consiga desenvolver outros líderes, tá certo? E que ele consiga fazer essa empatia, essa conexão com outras pessoas capazes também de liderar equipes, times nessa mesma organização. E o outro ponto é que ela foque nessas próprias políticas, nas políticas internas, no caso do setor público, nas políticas públicas, no caso do setor privado, que ela foque nas políticas internas, para que essas diferenças que, se porventura existirem, elas possam ser minimizadas, tá? E aí, olha só, eu deixo aqui também, dentro desses 3 pontos, alguns insights para que você possa se conduzir na sua vida, no seu plano de desenvolvimento individual, aonde você quer chegar, tá? Então, primeiro, construa ou faça parte de equipes equilibradas, independente de gênero. Esse é o primeiro ponto, Compreenda. Como segundo ponto, compreenda as suas características mais marcantes, E as menos evidenciadas você tem que não dar foco nelas, mas também tentar minimizá-las, tá bom? No caso, tem que se observar o contexto em que elas estão inseridas para que você possa poder evidenciá-las da melhor maneira possível. Falo de características positivas e dos seus pontos fortes.
Outro ponto interessante, você nunca vai estar 100% preparado para exercer determinada função. Então, vejo muita gente dizer que não vai aceitar determinado desafio porque não está preparado. Então, amigo, olha só, amigo, amiga, você não vai estar preparado 100% para os desafios que vão surgir. Então, aceite o desafio. Você, na jornada, você consegue se desenvolver plenamente, pode ter certeza disso. E o quarto ponto é o seguinte, respeite as pessoas pelo que elas são e não pelo seu DNA, cromossomo, qualquer coisa que possa parecer, tá certo? O mais interessante é que você consiga conectar as pessoas, né, gerar empatia de grupo e possa conduzi-las em prol de um objetivo comum da organização, né, para que elas possam, como um time, juntamente com você, serem conduzidas para que atinjam as maiores metas, os seus objetivos organizacionais. Então é isso, entender de pessoas independente de gênero, ok? Então fica aí esse pequeno insight, esse vídeo maravilhoso para você e a gente se encontra aí no próximo vídeo.